Olá, segundo. Tudo bem? Gostaria de tratar um pouco com vocês sobre um dos últimos assuntos que nós trabalhamos, ainda quando estávamos na escola, que era sobre o Estado absolutista. Eu gostaria de retomar com vocês essa discussão do Estado absolutista. Só que agora, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha, né? Isso aqui é o espaço da minha varanda, em casa, e eu gostaria de tratar um pouco desse assunto com vocês hoje. Nós não vamos nos arrastar por muito tempo, não. É um vídeo rápido para a gente poder entender alguns conceitos, tá bom? Vamos lá. Está escrito assim: Estado absolutista. O Estado absolutista é um regime político surgido no fim da Idade Média, também chamado de absolutismo. Se caracteriza por concentrar o poder e a autoridade no rei e de poucos colaboradores. De que poucos colaboradores o texto fala, afinal? O texto está falando da figura dos nobres, né? Esse é um sistema que vem desde a Idade Média. Só que na Idade Média havia digamos assim, uma divisão, né, dos territórios em territórios menores, que a gente chama de condados, ducados, né, reinos menores, controlados pelos nobres que tinham direito à tributação. Eles faziam as leis nos seus próprios reinos e aí se reportavam ao rei. Só que o que acontecia? Na maior parte das vezes, o rei não recebia a parte que lhe era devida dos impostos da maneira correta, da maneira como eles eram deveriam ser arrecadados, eles deveriam ser pagos ao rei. Ah, professor, então o senhor está dizendo que havia corrupção na Idade Média? Havia, muita, né? E nem mesmo a igreja foi capaz de deter. Ao contrário, ela acabou se contaminando com todo o processo político que se desenrolou com a desagregação, com o fim do Império Romano do Ocidente, com a divisão dos reinos, porque eles foram chamados para ajudar na administração dos reinos. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, não havia espaço para todo mundo dentro dos reinos e a igreja foi simplesmente tomada, a estrutura eclesiástica da Igreja Católica foi tomada pela sede e pela ganância de pessoas que não eram tão religiosas assim, que não eram tão santas assim. E o que aconteceu? Era muito comum diversos nobres ou filhos de nobres, né, ou sobrinhos de nobres se tornarem figuras importantes do mundo eclesiástico, do mundo da igreja, sem ter a menor vocação para tal. Bispos, arcebispos, até mesmo papas foram eleitos sem a menor vocação. Nunca, não tinham a menor noção do que seria ser um padre, do que seria ser um sacerdote, e eles estavam lá, ocupavam esses espaços. Isso deu algo de muito ruim, vamos tratar dessa maneira, de maneira meio simples, no funcionamento da estrutura feudal, né? E foi um dos questionamentos para o processo de ruptura que vai acontecer. Como é que a igreja então resolveu esses impasses? Bom, a justificativa de que a pessoa ideal para ocupar o cargo de rei deveria ser alguém que era investido por Deus, né? Ou seja, por meio da figura representante de Deus na Terra, né? E isso vai dar origem ao que a gente chama de Estado Nacional Absolutista, que não necessariamente precisava ser um Estado religioso, só que boa parte dos reinos europeus eram reinos ligados à Igreja Católica, então não tinha muito para onde correr. O que o rei então vai fazer? O rei vai eliminar os seus colaboradores? Ele vai eliminar os nobres? Não, ele não tirou nada dos nobres. Só que para forçar os nobres a pagar impostos, os nobres a terem as suas obrigações com o rei, ele precisava de alguém que ajudasse a ele, e você precisava ter aquilo que o Max Weber vai dizer lá no século XIX, o monopólio exclusivo, né? A exclusividade, monopólio são palavras equivalentes, é um pleonasmo. O monopólio do uso objetivo da força, do uso legítimo da força,
que é quando as pessoas dão o direito ao governante a usar a violência contra elas próprias, certo? Então, o rei não tinha como utilizar essa prerrogativa por um motivo muito simples. Ele precisaria de dinheiro para pagar, ter um exército pago, ter uma polícia paga, para reprimir, para fazer a repressão, para fazer a ronda ostensiva, como os policiais chamam, né? E dar segurança àqueles que financiariam esse processo todo. Vocês se lembram do vídeo que eu passei para vocês sobre o Renascimento, né? A burguesia, ela precisa que haja uma leis que promovam o desenvolvimento do comércio, que promovam uma série de coisas positivas para eles, para que eles possam poder pagar impostos mais justos e para que o Estado dê a eles de volta o resultado do pagamento desses impostos. E isso só poderia ser feito com um exército nacional, com uma polícia. Os burgueses vão financiar isso, vão ter o monopólio da força a seu favor e vão conseguir ajudar o rei a reorganizar o Estado. Estão aí os elementos para a formação do Estado Nacional. Uma relação econômica, né? Econômica, política, né? E quando eu digo política, eu falo pela força da lei também. Política, né? E social com os burgueses e principalmente a necessidade, por exemplo, da organização do Estado a partir, né, dessas leis. Um sistema de pesos e medidas era necessário, porque não tinha como haver um sistema de pesos e medidas em cada feudo diferente, porque isso prejudicaria o comércio, né? Você precisaria também de leis que promovessem não só a segurança do comércio entre os feudos, entre as cidades, mas também a proteção das caravanas de comércio, de um burguês que se movimentava de um lugar para o outro. Então vai ser necessário as escoltas, né, para fazer o policiamento, a guarda dentro dessas cidades comerciais que a gente chamava de burgos, né? Daí o nome burgueses, o burguês era aquele cara que vivia no burgo, e o burgo era uma cidade comercial que tinha um prefeito, né, que era responsável. E esses burgos, eles arrecadavam muito dinheiro para os reis, né? Só que o problema é que os burgos ficavam dentro dos feudos. Por isso a necessidade de uma organização, da recuperação do poder real. Daí a ideia do nascimento do Estado absolutista, ou Estado ENA, Estado Nacional Absolutista, necessário para a época. Necessário. E isso vai ser o início do nascimento daquilo que a gente chama hoje de capitalismo. Capitalismo. Me fala, qual a cidade brasileira em que você não tem no comércio pelo menos a figura de um policial passando por ali? Entendem a necessidade disso? É necessário. Restaurantes, bares, lugares com grande movimentação e com grande movimentação de pessoas e dinheiro precisa de policiamento. Por quê? Porque se a pessoa não se sentir segura, ela não vai lá comprar, ela não vai lá vender. E isso prejudica a quem? Prejudica o Estado. Entende? Tudo tem. É bacana isso na história, porque ela nos leva a entender certos comportamentos que existem na nossa realidade. Isso é ruim? Não. Foi muito bom. Foi o nascimento e a organização de um Estado. Isso é importante. Você ter segurança quando você vai comprar, quando você vai se divertir. Você já imaginou você ir numa festa e você ser assaltado na festa? Isso é horrível, né? Então, você precisa ter segurança, né? É necessário. Muito bem. É um primeiro contato que a gente está tendo aqui, e eu gostaria que vocês vissem isso. Por exemplo, uma coisa importante para a gente ver aqui, que a gente não deve perder o foco também, tá? Estamos chegando quase no finalzinho do nosso vídeo, que eu quero que a gente trate, é sobre a questão do rei,
a origem do Estado absolutista. Onde é que se dá a origem do Estado absolutista? Acabei de falar para vocês, lá na Idade Média. Como é que é feito? É feito um novo acordo, um acordo que liga a igreja, o Estado, que é o rei, e a burguesia, que na realidade, dentro daquela estrutura, da estrutura feudal, está dentro do povo. Você tem 3 estados, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado na pirâmide. Faça um desenho de uma pirâmide aí no seu caderno e divida em 3 partes, sendo que o cume da pirâmide é bem pequenininho, a ponta da pirâmide é bem pequenininha e é onde está a igreja. A segunda parte ela é um pouquinho maior do que a primeira. É uma classe um pouquinho maior. Quem é que está ali? Os nobres. E o restante todo da pirâmide chama-se povo, é o terceiro estado. E os burgueses estão lá dentro do povo. Nesse momento eles ainda não têm poder. Eles têm dinheiro, mas não têm poder político de decisão. Esse poder político de decisão, eles vão conquistar adiante com as revoluções, que a gente vai ver depois, tá certo? Nesse primeiro momento, o rei, ele é a figura mais importante. E ele é tão importante que um rei da época, um rei do período moderno, vai dizer assim, o lecta sestimoar. Não sei se vocês se lembram dessa frase na sala de aula que eu disse para vocês. Lecta sestimoar. Quem diz isso é Luís XIV. E o que quer dizer lecta sestimoar? O Estado sou eu. Ou seja, ele está acima de tudo. Tudo. Ele é o cara, né? Ele é o cara. Ele manda em tudo. Ele manda, desmanda, desfaz, mas ele sempre vai estar lá em cima. É assim no Estado moderno? Hoje? Não. Não. Graças ao nascimento do Estado moderno e às sucessivas revoluções e o nascimento daquilo que a gente chama de democracia, isso foi sendo alterado. Então, graças a Deus, governantes não fazem o que querem. Se fizesse o que querem, você já sabe onde isso ia dar, né? Muito bem. O governante, ele é regido pela lei, como qualquer outro cidadão. E é assim que é bom que seja. Porque já imaginou alguém que está acima da lei? Se ele cismar com você, você é um homem morto. Ou uma mulher morta, né? Então, é algo muito perigoso. O bom é que seja assim. E foi um cara chamado Montesquieu, que lá na frente, só para citar, foi um cara chamado Montesquieu, que lá na frente resolveu essa situação. Tá aqui, ó. Ele escreve o L'Esprit de Loi, o Espírito das Leis, tá? Esse autor aqui, tá? Eu recomendo, é um livro muito bom. Mas ele não é dos autores que a gente está tratando. Os autores que vão dar origem ao que a gente chama de Estado Nacional Absolutista começa com esse cara aqui, que é o Aristóteles, e com o Platão, tá? Que eu vou falar um pouco sobre eles num próximo vídeo que eu vou fazer, que é para a gente entender de onde vem a ideia de que o rei ele está acima de tudo, né? Que o rei está acima de todos, né? Que ele é, digamos assim, o representante do próprio Deus na Terra. De onde que veio isso? Como surgiu isso? Né? Isso vem de um diálogo num dos livros de Platão chamado A República. E eu vou explicar isso para vocês. Ele fala sobre o mito da caverna. Eu acho que eu já tratei sobre vocês, mas não custa a gente colocar aqui e aí quando você tiver dúvida, você rever, tá certo? No nosso próximo vídeo a gente trata sobre isso, tá bom? Até daqui a pouquinho a gente volta.